Bom dia, pessoal. Bom dia, dona Sueli. Bom dia, seu Adão, dona Júcia. Bom dia, Lena. Bom dia, Anitta. Sejam todos bem-vindos, né? Domingo de manhã, último dia da nossa semana de oração. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Por isso estamos alegres, por isso podemos estar aqui nesta manhã. Bom dia, Márcio. Né, após uma noite chuvosa, porque choveu muito aqui nessa noite, né? Era uma chuva derramada mesmo, né? Mas que como a chuva, as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nossas vidas nesta manhã. E o texto nesta manhã, para nós meditarmos, está em 2 Coríntios 1, do 3 ao 5. 2 Coríntios 1, do 3 ao 5, e diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, como a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Bom dia, Sati, bom dia, Takeshi. Assim como se manifesta em nós a grande medida do favor de Jesus sobre a nossa consolação, que a nossa consolação possa transbordar por meio de Cristo na vida de outras pessoas. A Bíblia ela nos conta a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Uma mulher que tinha uma hemorragia fazia 12 anos. E ela era definida naquele tempo pela doença dela, né? Hoje eu quero perguntar para você, pelo que você é definida nessa vida? Quando os outros olham para você, que as pessoas veem? Como as pessoas definem você? Aquela mulher, ela era definida pelo que havia de errado na sua saúde. Todos a conheciam pela doença dela. Todos os que olhavam aquela mulher, eles olhavam para ela e eles viam nela uma pessoa doente. Quando as pessoas olham para você, quando as pessoas olham para a sua vida, o que as pessoas veem em você? Mas ela era uma pessoa real. Ela não era só aquela doença. Ela era uma pessoa real que estava acabada. Ela estava exausta fisicamente. Ela estava exausta financeiramente, porque a Bíblia diz que ela tinha gastado todos os seus recursos em busca da saúde dela, em busca da cura para a saúde dela. Ela estava exausta emocionalmente, porque quando a mulher estava menstruada, com esse fluxo, como a palavra fala, a mulher ela tinha que ficar separada da sociedade, separada das pessoas. Ela era considerada impura. Imagine uma pessoa ficar por 12 anos, onde todos olhavam para essa pessoa e viam ela como uma pessoa impura, uma pessoa que não deveria ficar junto com os outros, uma pessoa que deveria viver às margens da sociedade. Foi a sua fé em Jesus que a curou, mas foi sua vulnerabilidade que a levou a encostar nas bordas do manto de Jesus. Talvez nesta manhã o teu coração esteja tão vulnerável que você não entende nem direito quem você é. E você precisa tocar nas orlas das vestes de Jesus. É preciso humildade e coragem para se expor e ser vulnerável. Aquela mulher, ela precisou de muita coragem
Porque uma que ela era mulher, outra que ela era impura. Porque quando ela se aproximava, as pessoas se afastavam. Toda vez que ela tentava se aproximar de alguém, as pessoas se afastavam. E duas coisas aconteceram quando ela tocou as vestes de Jesus. Ela foi curada, porque quando ela toca, Jesus para e diz: de mim saiu virtude. Porque a fé dela era muito grande. E ela também foi descoberta. Enquanto a multidão se afastava ao perceber a impureza da mulher, Jesus estendeu a mão e nos ensinou diante da dor dos outros. Devemos trazer os outros para nós. Devemos trazer os que sofrem para perto de nós e devemos cuidá-los. A mulher estava livre do sofrimento, e então ela possuía uma história para testemunhar. Ela estava livre e ela tinha uma história para testemunhar. É estranho muitas vezes você ter uma história para testemunhar. É complicado muitas vezes porque nós não conseguimos contar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Mas nós precisamos contar ao mundo quem é o nosso Jesus. Essa mulher, ela teve fé e coragem. Fé para chegar até Jesus. Porque sabia que somente nele ela ia encontrar a cura. E coragem de enfrentar todos os seus medos. De enfrentar todos para chegar até Jesus. Quantas vezes na nossa vida nós temos medo de chegar até Jesus? Quantas vezes, por algum motivo, por causa de pessoas, por causa de circunstâncias, nós nos escondemos. Nós ficamos abatidos, nós somos abalados e não chegamos até Jesus. Cristo, ele nos consola no nosso sofrimento e nos encoraja a compartilhar a nossa história. A nossa história é uma história de propósito, é uma história onde nós estamos vivendo o processo da santificação dia após dia. Aqui nesse texto, em 2 Coríntios, Paulo está dizendo que é Jesus quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, nós possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Como é que está o teu coração nesta manhã? Está atribulado, está triste, está magoado? Ou talvez você esteja feliz, né? Eu estou muito feliz hoje. Eu gosto de, quando chove, assim, eu gosto desses momentos de olhar a chuva, de escutar a chuva. Eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de estar com as pessoas. Talvez você esteja feliz, talvez você seja conhecido pela tua alegria. Talvez você seja conhecido pela sua tristeza. Talvez as pessoas olhem no teu rosto e veem você. Você está precisando de algo. E as nossas vidas são extraordinárias porque elas revelam o que Deus fez em nós. Né? Tem uma canção que diz: vem Senhor e me resgata todos os dias. Esse deve ser o nosso pedido todos os dias, que o Senhor Jesus nos resgate. Quando Cristo ele ascendeu aos céus, quando ele voltou para Deus, ele disse que ia preparar moradas para nós, e ele disse que enviaria para nós o Espírito Santo Consolador. E é esse Espírito Santo que habita em nós. É desse Espírito Santo que o nosso corpo é o templo. As cicatrizes de nossa história, elas são testemunhas para que nós possamos compartilhar o poder de Deus. Ou seja, não importa o que estamos passando hoje, o choro dura uma noite, a alegria, ela vem pela manhã. Cristo quer que nós usemos as cicatrizes
de tudo que acontece na nossa vida, para mostrar o poder dele em nós e através de nós. As cicatrizes que possuímos são os testemunhos para compartilharmos o poder da cura de Jesus Cristo. O que Jesus fez para ti durante essa semana em que nós oramos todos os dias. Esta semana de oração, aquilo que nos move, essa semana de oração de disciplina, né? Porque é difícil, se não for na semana de oração, nós levantarmos 6 horas, pararmos tudo e estarmos na presença do Senhor Jesus. Você já tentou fazer isso durante o mês todo, 6 horas, pontualmente, como você está aqui comigo, como eu estou aqui com você. Acordar, levantar, botar uma roupa, né? Eu sei que muitos que estão assistindo estão na sua cama, quentinho, de pijama, e não tem problema, tá tudo bem, né? Mas eu vejo pela minha vida, eu tenho que levantar, me preparar, já deixar pronto o texto que eu quero falar, e às vezes à noite ainda, eu estou deitada e eu fico pensando, e Deus mostra para mim que não é aquilo que eu queria falar, que eu tenho que mudar o texto pela manhã. Mas isso é disciplina no Senhor, é entender que é Ele que consola o meu coração, que é Ele que cuida de mim, que é o Espírito Santo que habita em nós, que faz com que nós tenhamos esse tempo junto com Jesus, para podermos contar quão bom e maravilhoso é esse Jesus. Durante a semana vai chegando para mim os pedidos de oração. E eu tenho todos anotados, né? O meu caderno de oração fica aqui comigo e eu anoto os pedidos. Pedidos por famílias, pedido por cura, pedido por crianças, pedidos por trabalho. Os pedidos que vão chegando, eu vou anotando e continuo orando durante a semana e orando no restante do mês. Porque é pelo amor de Jesus que nós estamos aqui. Tenha disciplina com Jesus. Olha as cicatrizes que ficaram durante o tempo na tua vida, durante o teu passado, e veja quanto Jesus já fez para você. Quando contarmos o que enfrentamos e como a graça de Deus nos sustentou, as pessoas serão capazes de ver Jesus na nossa vida. Voltando ao começo do nosso texto e da nossa mensagem de hoje, lembra que eu falei? A mulher era definida pelo que havia de errado na sua saúde. Aquela mulher do fluxo de sangue era definida pela sua doença. Quando olhavam para aquela mulher, eles viam uma mulher extremamente infeliz, doente, uma mulher repudiada, uma mulher excluída, uma mulher sofredora. A partir do encontro dela com Cristo, as pessoas passaram a ver uma mulher curada por Deus. Elas passaram a ver a face de Jesus naquela mulher. Elas passaram a ver uma mulher de coragem, uma mulher de fé, uma mulher de Cristo. Como você quer ser definido onde você está? Como aquela mulher doente antes ou a mulher de coragem, a mulher que foi curada por Cristo? Um homem triste, cabisbaixo por causa, talvez hoje, do teu trabalho, das tuas doenças, ou um homem como Davi, segundo o coração de Deus. Não deixe ninguém te definir por aquilo que você não é, mas toque nesta manhã nas vestes de Jesus. Se derrame aos pés de Jesus. E com certeza, a partir desse momento, você vai ser reconhecido pela cura e coragem e fé em Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Jesus, nós te louvamos, Deus, pelo teu amor incondicional para nossas vidas. Um amor de doação, um amor de cura. A tua palavra diz que tu levaste sobre ti, Jesus,
todas as doenças, toda a nossa angústia, toda a dor. E Tu quer derramar cura nessa manhã sobre nossas vidas, Jesus. Pai, sonda os nossos corações. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Nós não queremos, Jesus, ser definidos nesse mundo como uma pessoa doente, como uma pessoa triste, como uma pessoa infeliz. Mas nós queremos, pela humildade, pelo Teu amor, sermos definidos como filhos de Cristo. Sermos definidos pela Tua graça e misericórdia curadora da nossa vida. Nós queremos ser Tuas testemunhas, Jesus, por onde nós passarmos. Do quão grande poder, quão grande amor e quão grande misericórdia Tu tens por nossa vida. Pai, que nesta manhã, quando tocamos nas Tuas vestes, saia a virtude de Ti sobre a vida de cada um. Cura nesta manhã, Senhor Jesus, doenças físicas, emocionais. Renova, Jesus, a nossa mente em Cristo. Renova os nossos pensamentos. Renova a nossa força. Renova a nossa esperança dia após dia. Que a nossa fé seja inabalável, Senhor Jesus. Que nós possamos estar consolando os que precisam ser consolados, como a Tua palavra nos diz nesta manhã, que é Tu quem consola o nosso coração. Paizinho, nós dizemos que nós não temos nada, que tudo é Teu, que nós não somos nada se não fosse o Teu amor e a Tua misericórdia sobre nossas vidas, que nos resgatou de todo o pecado, que nos resgata todos os dias desse mundo mau, que nos resgata todos os dias do pecado e nos leva ao arrependimento, Senhor, e nos leva a Te buscar mais e mais. Que não seja somente uma semana de oração, mas que seja todos os dias de nossa vida, a Te buscarmos sempre, em todas as manhãs. Que Tu seja o primeiro pensamento de cada um de nós. Que a Tua palavra, Jesus, seja o alimento para nossas vidas. E que possamos sentir-nos realmente juntinhos de Ti. Abençoa, Senhor, cada um que esteve conosco nesta semana. Em nome de Jesus. Amém. Passou tão rápido essa semana, né? Mesmo no frio, mesmo com chuva, nós estivemos aqui todos os dias. Que hoje, no domingo, dia que a gente tira mais tempo para estarmos com Jesus, que você possa ir na tua igreja, né? O pessoal de Papanduva, o pessoal aqui da minha região, nós temos culto aqui em Papanduva às 9h30, hoje é dia de almoço na igreja, à noite em Itaiópolis às 19 horas. E você que não mora aqui, procure uma igreja hoje, tenha um tempo de comunhão também com os irmãos, como nós tivemos esse tempo de comunhão durante essa semana. Mesmo longe, estivemos pertinhos um do outro. Que possamos nos consolar um ao outro. Mande sua mensagem para nós. Coloque o que Deus tem feito. Coloque os teus pedidos de oração, para que podemos continuar juntos. E logo vem julho, nós estaremos aqui novamente, orando uns pelos outros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia. E até o próximo mês, gente.